Olá, pessoal do sexto ano. Eu sou o professor Peterson, da disciplina de Educação Física. E hoje nós vamos começar um conteúdo muito legal. Nós vamos falar dos jogos de tabuleiro. Você gosta desse tipo de jogo? Então, vem comigo para aprender um pouquinho mais sobre eles. O nosso objetivo, na verdade, é conhecer aí o caráter lúdico desses jogos, os benefícios que esses jogos trazem para os seus praticantes e saber um pouquinho da classificação desses jogos, como que nós podemos aí classificá-los, diferenciá-los, ok? Para início de conversa, o que nós sabemos? Você conhece algum jogo de tabuleiro? Você já jogou na escola? Quais jogos você costuma jogar? Eu acredito que vocês, pelo menos um jogo de tabuleiro, devam conhecer. E eu também acredito que vocês já jogaram, já tiveram a experiência desses jogos na escola. Pior situação nos dias de chuva na aula de Educação Física, né? Essa atividade é muito conhecida nessas situações. Dia que está chovendo, a turma não pode sair e ir para a quadra, então muitas vezes o professor acaba trazendo esses joguinhos de tabuleiro, tá? Mas esses jogos podem nos trazer, sim, muitos benefícios. Nós podemos aprender muito através desses jogos aí. E quais os jogos que você costuma jogar? Na escola ou na sua casa? Você tem o costume, às vezes, de reunir a sua família em volta de um jogo de tabuleiro? Isso é muito legal, gente. Além de ser uma atividade, um bom entretenimento, ainda pode juntar as pessoas que a gente gosta, juntar os nossos familiares, os nossos amigos, né? Então, vale a pena a gente conhecer e praticar alguns jogos de tabuleiro, ok? Então, continuando, vamos entender um pouquinho mais. O jogo, na verdade, ele é fato mais antigo que a cultura. Essa é uma afirmação, né, de um autor chamado Huizinga, em 2001, né, foi que ele escreveu isso, relatando que o jogo ele está tão envolvido na história da humanidade que a gente pode considerar que ele é até mais antigo que a própria cultura de um povo ou a cultura humana, tá? Então a gente pode dizer que os nossos antepassados mais antigos já provavelmente tinham algum tipo de jogo conhecido e praticado por eles. Os jogos de tabuleiro utilizam de superfícies planas e pré-marcadas, que é o que a gente chama de tabuleiro, com desenhos ou marcações de acordo com as regras envolvidas em cada jogo específico. Então, olha só, a gente não tem a ideia de um tabuleiro genérico que funcione para todos os jogos. Cada jogo tem o seu tabuleiro específico, então uma superfície plana, essa superfície é desenhada, tem algumas marcações, né? Com quadros, com rotas, com alternância de posições, e é nesse espaço que o jogo vai acontecer. Cada jogo tem o seu tabuleiro específico, né? E também terão as suas regras específicas, ok? Os jogos podem ter por base estratégia pura somente, tá? Onde o jogador ele só vai usar o seu conhecimento estratégico, mas também a gente pode ter os jogos de sorte. Por exemplo, aqueles que a gente usa os dadinhos, que rola os dados, tá? Esses jogos que normalmente utilizam dados, eles são jogos de sorte, tá? Mas a gente tem também os jogos que misturam as duas coisas, tanto a estratégia quanto a sorte. Por exemplo, talvez você conheça o jogo Catan, é um jogo muito conhecido, né? Um jogo moderno, aí muito conhecido. Ele usa de dados, você rola os dados, tá? Mas também envolve um pouco de estratégia, você tem que ser um pouco estrategista para fazer ali a sua vila, a sua cidade prosperar, tá? Então é um jogo que envolve, né, esses dois princípios, tanto a sorte quanto a estratégia. E normalmente os jogos têm um objetivo a ser alcançado. Então você joga tentando alcançar esse objetivo. Normalmente o primeiro jogador que consegue alcançar esse objetivo é aquele que vai vencer a partida, ok? Os jogos de tabuleiro, eles estimulam a criatividade, a crítica,
a socialização. Por isso, é uma atividade importante e significativa a ser praticada. Essa é uma das... É por isso que nós trazemos os jogos de tabuleiro para a escola, é por isso que a gente estuda, aprende sobre os jogos de tabuleiro na disciplina de educação física, tá? Eles vão estimular a nossa criatividade, a nossa análise crítica da situação, tá? Além de promover a nossa socialização, porque nós estamos junto, em grupo, jogando. Normalmente, os jogos de tabuleiro, eles são ou para 2 pessoas ou para 4 pessoas. Existem jogos que podem ser jogados até por 6 ou 8 pessoas, tá? Isso é que estimula essa socialização. Primeira atividade nossa. Você consegue, então, agora, dar exemplos de jogos de estratégia e jogos de sorte? Eu quero que você pense um pouquinho, tá? Nos jogos que você já conhece até. Você pense um pouquinho e tente classificar esses jogos que você já conhece, se eles são jogos de estratégia ou se eles são jogos de sorte. Um tempinho para você fazer o exercício, logo a gente volta. E aí, pessoal, você conseguiu aí fazer uma lista dos jogos que você conhece ou você pediu ajuda para alguém? Se pediu ajuda, não tem problema, tá? Para lembrar o nome dos jogos e tal. Eu fiz aqui uma pequena lista, tá? Talvez daqueles jogos mais conhecidos na escola, por exemplo. Se você colocou jogos diferentes desses que eu vou colocar na lista aqui, você pode aí conversar com o seu professor, socializar com os seus colegas, né? E trocar uma ideia com o pessoal para ver se, né, os teus jogos estão classificados, né, de forma correta. Então vamos lá? Jogos de estratégia. O jogo da trilha ou o jogo do moinho, muitos conhecem por esse nome. O jogo de damas e, claro, a gente não podia deixar de fora o jogo do xadrez, tá? E de sorte. De sorte a gente pode colocar quase todos aqueles jogos que usam os dados, tá? E também os jogos de carta, que usam, né, as cartas, principalmente as cartas do baralho, são jogos que envolvem mais a questão da sorte, ok? Vamos lá. Os primeiros jogos de tabuleiro representavam uma batalha entre 2 exércitos. E a maioria dos jogos de tabuleiro modernos ainda são baseados em derrotar os jogadores adversários. Então essa questão, essa ideia dos jogos que
simulam batalhas, ela é muito antiga, tá? Inclusive, alguns jogos poderiam até ser comparados a estratégia do jogador poderia ser comparada até à estratégia de exércitos mesmo, né? Que vão pensar como conduzir uma batalha. Então essa ideia a gente ainda encontra presente em vários jogos, não só nos jogos antigos. Mesmo nos jogos modernos, a gente encontra esse princípio aí de vencer uma batalha, de derrotar o adversário numa batalha aberta, ok? A representação dos jogos, ela pode variar de situações da nossa vida real, muitas vezes até cotidiana, a jogos totalmente abstratos, sem nenhum tema. Por exemplo, o jogo de damas, né? Qual é o tema do jogo de damas? Nenhum, né? Não existe um tema específico. Diferente, por exemplo, do jogo de xadrez, né? No jogo de xadrez a gente tem, sim, a representação de uma batalha entre dois exércitos ali, tá? Então, alguns jogos, eles têm alguma representação, tá? Existe um jogo já mais moderno, né? Chamado Ticket to Ride, que você vai montando umas linhas de trens, né? Então, o jogo representa a construção de estradas férreas, né? Então, esses jogos, eles vão trazendo situações do dia a dia ou situações específicas, por exemplo, da evolução humana, né? Para envolver as pessoas no jogo, tá? Enquanto outros jogos não têm esse tema específico, são jogos bem abstratos. Os jogos de tabuleiro não são apenas uma alternativa de lazer, né? Eles são uma ótima alternativa de lazer, mas eles não são apenas isso. Sua prática incentiva a capacidade de memória, ajudam a desenvolver o raciocínio lógico e abstrato. Por quê? Durante os jogos, nós estamos usando muito, né, o nosso raciocínio. E muitas vezes os jogos, eles não são, apesar de serem jogos físicos, né, no jogo de tabuleiro a gente está falando de algo físico, mas a estratégia, o raciocínio que eu tenho que utilizar, ele não é tão físico, né, ele é mais abstrato, né, eu tenho que usar um pouquinho da minha criatividade para realmente entrar na situação proposta pelo jogo. Tá? E a questão dessa abstração desenvolve muito o nosso raciocínio. Tá? Por isso que os jogos têm esse poder, né, de não só ser uma ótima opção de lazer, mas trabalhar também no nosso desenvolvimento cognitivo, né? A forma como nós aprendemos coisas. Okay? Eles nos ajudam a desenvolver esse nosso raciocínio. Segunda atividade nossa, então. Falamos de alguns benefícios que os jogos nos trazem, porém existem muitos outros. Por isso agora vamos pensar em 2 benefícios que temos quando praticamos os jogos de tabuleiro. Então eu estou fazendo um convite para você pensar um pouquinho sobre 2 benefícios que os jogos de tabuleiro podem trazer para você quando você começar a praticá-los assim com mais vezes, ok? Tempinho, a gente volta logo.
Já voltamos, pessoal. Deu tempo aí de você conseguiu pensar nesses dois benefícios? Eu acho que sim, né? A gente tem tantos benefícios com os jogos de tabuleiro que pensar só em dois até que é uma tarefa bem simples. Vamos dar uma olhada aqui? Olha, eu coloquei dois aqui, bem básicos, mas você pode ter colocado outros totalmente diferentes, né? Então eu coloquei a questão da nossa criatividade e a socialização. Quando nós participamos de uma partida, né, de um jogo de tabuleiro, a gente tem que ser bem criativo para a gente conseguir entrar, né, na atmosfera do jogo, né, a gente poder vivenciar aquilo com mais prazer. Inclusive, a criatividade vai nos ajudar ainda a vivenciar aquilo com mais prazer, né? Vai ficar mais divertido jogar se eu for mais criativo. E a socialização, porque os jogos eles envolvem ali alguns, normalmente grupos, né? Existem jogos só de pares, mas a maioria deles são para 3, 4, até 6 pessoas, né? Então isso faz com que a gente se socialize, com que a gente brinque junto, com que a gente esteja ali até como adversários, mas também como participantes. Lembrando que sozinho não existe um jogo de tabuleiro, né, sozinho. A ideia é que você tenha uma outra pessoa para jogar junto. Então, no jogo de tabuleiro a gente joga contra, mas ao mesmo tempo a gente também joga junto, tá certo? Agora vamos falar um pouquinho da classificação dos jogos, né? Lembrando que existem inúmeros jogos de vários formatos, né? Vários temas, várias propostas, mas a gente pode dar uma classificação neles, tá? A classificação dos jogos deve se levar em consideração o objetivo de cada um, tá? Então, o que vale é o objetivo daquele jogo, o que ele tenta desenvolver, né? Qual é o objetivo final do jogo, né? Por que aquele jogo foi inventado? Então, a gente pode dividir os jogos de tabuleiros em jogos sensoriais, jogos psíquicos, jogos motores, jogos afetivos e jogos intelectuais. Então, se a gente for pensar, né, em todos os jogos que a gente tem, a gente vai poder colocá-los ali dentro dessa classificação, né? Analisando cada um, a gente pode olhar, né, e determinar aonde que ele cabe, em qual categoria dessas ele cabe. Um jogo pode até entrar em mais de uma categoria, certo? Mas numa dessas categorias, os jogos vão acabar se enquadrando, ok? Bom, pessoal, a gente precisa, sim, resgatar a cultura dos jogos de tabuleiro na escola. Como eu falei para vocês no começo da aula, às vezes os jogos de tabuleiro eles ficam meio renegados, assim, só as aulas de educação física naquele dia que está chovendo, né? Quando não tem chuva e o professor leva lá um jogo de tabuleiro, é bem comum, né, que o pessoal reclame, ache ruim, né? Poxa, professor, a gente queria ir lá para fora, jogar bola. Mas não é assim, sabe? Os jogos de tabuleiro têm muita coisa para nos ensinar, né? Nós podemos aprender muito através dos jogos de tabuleiro. E com a invenção, com o advento dos jogos eletrônicos, os jogos de tabuleiro caíram um pouquinho em desuso. Atualmente existe um movimento de resgate desses jogos de tabuleiros, com novos lançamentos, jogos mais modernos, né, com novos desafios. Então, existe já um grupo de pessoas que tem, né, recuperado muito os jogos de tabuleiro. E cabe à escola também trazer esses jogos para o ambiente escolar, né? O mais conhecido, talvez, um dos jogos que a gente mais jogue na escola é o xadrez. E muita gente aprende xadrez na escola. Então, na escola também é um local que a gente possa ter contato com esses jogos e aprender esses jogos. Olha que interessante esse equipamento aqui, né? Um tabuleiro de xadrez gigante. Aqui várias pessoas podem jogar, você tem que movimentar as peças são grandes. Não seria interessante a tua escola ter um equipamento como esse, né? Que estivesse ali à disposição para que vocês pudessem jogar, por exemplo, no intervalo,
né? Então, os jogos de tabuleiro é algo que a gente tem que trazer de volta, resgatar essa cultura e começar a praticar, sim, nas nossas escolas, né? Faz parte do nosso currículo de educação física e devemos aprender não só a jogar, mas também a colher os benefícios que os jogos podem nos trazer, ok? Então, se você, próxima vez que o seu professor chegar com jogos de tabuleiro, vá lá e jogue, porque vai ser bem divertido, tá bom? E você vai aprender muito. Agora a gente vai para uma atividade mão na massa, vai ser uma lição de casa que eu vou deixar para vocês. Então é assim, agora vocês irão escolher um jogo de estratégia e um jogo de sorte que seja conhecido e vai descrever os jogos. Lembre de colocar o objetivo do jogo, como que é o desenvolvimento do jogo, como que se joga e as regras básicas desse jogo. Então, tarefa de casa para você. Você vai escolher um jogo de estratégia, um jogo de sorte e vai descrever esse jogo. Vai colocar qual é o objetivo do jogo, como que se joga, pode descrever também como que é o tabuleiro, tá? E as regras básicas desses dois jogos. Vai fazer isso no seu caderno, né? É a nossa lição de casa, e depois vai compartilhar isso com o seu professor e com os seus colegas de turma. Combinado? Entendido a sua lição de casa? Então, depois da nossa aula, tem tarefa para fazer, tá certo? Revisando, então, o que nós vimos da aula de hoje, tá? Vamos lembrar aqui um pouquinho do que nós tratamos na aula de hoje. Jogos de tabuleiro. Os jogos de tabuleiro se utilizam de superfícies planas e pré-marcadas. Lembrem-se disso, tá? Para ter um jogo de tabuleiro, a gente tem que ter aquela marcação dentro da superfície, dentro do tabuleiro, determinando exatamente, né, as áreas aonde o jogo vai acontecer, tá bom? Os desenhos e marcações de acordo com as regras envolvidas em cada jogo específico. Então, cada jogo terá o seu tabuleiro. Não adianta a gente querer fazer um jogo num tabuleiro diferente. Não, tá certo? Cada jogo tem o seu tabuleiro específico e esse tabuleiro é que vai determinar muitas vezes as regras e como o jogo deve acontecer, ok? Estimulam a criatividade, a crítica e a socialização. Por isso, é uma atividade importante e significativa a ser praticada, tá? A gente consegue aprender muita coisa, desenvolver áreas do nosso cérebro muito importantes a partir dos jogos de tabuleiro, tá? Então, vale a pena a gente resgatar essa cultura dos jogos de tabuleiro para dentro das nossas escolas, para dentro das nossas famílias também. Talvez até se você procurar aí na sua casa, você vai encontrar aí algum jogo de tabuleiro meio esquecido. Então, procure esse jogo e jogue lá com o seu pai, com a sua família, ok? Bom, pessoal, espero que vocês tenham aí estimulado um pouquinho a curiosidade de vocês sobre esse jogo. Na próxima aula, a gente se vê de novo. Até breve. Tchauzão.